Olá pessoal, tudo bem? Assim é o psicopata. A origem da palavra psicopata está no grego, na junção da palavra psique, que significa mente, e na palavra pathos, que significa sofrimento, sofrer de. Apesar do sofrer, o psicopata não sofre de um mal. Seu problema está no comportamento. Muita gente já ouviu a expressão lágrimas de crocodilo. E o porquê dessa expressão? Quando o crocodilo está devorando a sua presa, o céu da boca do crocodilo sofre uma compressão nas suas glândulas lacrimais, fazendo então descer lágrimas dos seus olhos. A analogia é de um choro fingido e é uma boa analogia para definir um psicopata. Quem é o psicopata? Psicopata é a pessoa que sofre do transtorno chamado transtorno de personalidade antissocial, sob o código DSM-53017, CID-10-F62. Existem mais de 78 milhões de psicopatas no mundo, façam as contas. O mundo tem uma população de 7,8 bilhões de pessoas até o ano 2020. As pesquisas apontam que de 1 a 4% da população mundial sofrem desse transtorno. Uma das causas da psicopatia é o defeito no sistema límbico mais amígdala cerebral. Não confundir com a amígdala da região da faringe. O sistema límbico e a amígdala são responsáveis pelo processamento e controle das emoções no cérebro humano. Alguns psicopatas podem ter problemas olfativos ou o sentido olfativo pobre. Mas essa situação pode também afetar quem tem esquizofrenia, mal de Parkinson, Alzheimer ou outros fatores. É preciso ter cuidado para não sair julgando pessoas comprometidas com o olfato por aí. Segundo o Dr. Robert Harry, um psicólogo canadense, especialista em psicologia criminal, ele diz o seguinte: a psicopatia, na minha opinião, segundo ele, na opinião dele, é o grau máximo do transtorno da personalidade. A violência, tanto física quanto psicológica, predomina nos psicopatas. O tempo todo assistimos nos noticiários vários crimes cometidos por pessoas com esse transtorno. São dois eus que fazem parte do psicopata, o eu pseudo bonzinho e eu perverso verdadeiro. A melhor definição sobre a psicopatia foi do médico psiquiatra forense, Dr. Guido Palomba, porque tenho admiração e um respeito muito grande, e a analogia dele é a seguinte, aspas, de um lado temos a noite, do outro lado temos o dia, e no meio a aurora, ou o finzinho da madrugada, ou seja, não é noite, mas também não é dia. Por analogia, de um lado tem uma doença mental, do outro lado tem a normalidade mental. E no meio a zona fronteiriça, que é a zona dos psicopatas. Ou seja, eles não são nem normais mentalmente e nem totalmente doentes mentais. É verdade que ao longo das nossas vidas conhecemos e até convivemos com centenas de psicopatas. No mínimo, nós convivemos de 15 a 20 pessoas no mínimo. Às vezes são familiares, amigos, sem que a gente tenha ciência disso. Isso nos inclui também. Ou seja, eles estão em todos os lugares, inclusive pode estar ao seu lado neste momento. Convivemos também com alguns líderes religiosos psicopatas, que são abusadores de crianças, estupradores, ladrões, golpistas, vigaristas, assassinos, são capazes de levar as pessoas a cometerem suicídios, como no caso do Jim Jones, por exemplo. Na política, com raras exceções, há muitos psicopatas. São aos montes, como ratos. São eles os corruptos que cativam e é adorado por seus eleitores, simpáticos com a imprensa e jornalistas durante entrevistas, são convincentes e as suas contas bancárias vão engordando como uma porca. Há um ditado que diz: se você quer conhecer o caráter de um homem, dê poder a ele. É aí que o psicopata se revela. A pergunta que sempre é feita: qual a diferença entre um sociopata e um psicopata?
Os sociopatas podem ser vítimas de lesões cerebrais ou maus tratos durante a infância. Sociopatas podem ser desenvolvidos. O psicopata nasce. Vários pacientes que, após terem a parte frontal de seus cérebros acidentadas, apresentam comportamentos fora do padrão social, como também comportamentos psicopatas. Os sociopatas são impulsivos, explosivos, irresponsáveis, não planejam, gostam de disputar rachas, são perturbadores, mal educados, agem de qualquer forma e, com isto, sempre deixam pistas, ao contrário do psicopata, que primeiro ele planeja e calcula para depois pegar a presa. Atualmente, estima-se que 1% da população é portadora de psicopatia grave, 3% da leve ou moderada, o que antes era chamado antes de sociopatas. O termo sociopata está em desuso. Hoje usamos apenas o termo psicopatia para ambos os comportamentos. Estes são os graus da psicopatia: grau leve, grau moderado e o grau grave. O grau leve é o psicopata que dificilmente consegue ser identificado. A gente não identifica ele muito fácil. Ele se envolve em crimes como estelionato, golpes, fraudes, lesão de pessoas. Em alguns casos se passam até por Dom Juan, o bonitão, o charmoso. O psicopata de grau moderado tem tendências a ser assassino em série, caminhando do grau moderado para o grave. São autoritários, são impacientes. O racional predomina sobre o emocional. Com isto, eles acabam ocupando os altos cargos da empresa, se tornando certamente e muito comum chefes tóxicos. O grau grave. O de grau grave comumente são os assassinos em série. O indivíduo que assassina 3 ou mais pessoas usando requintes de crueldade, chamados também de serial killers. Os que metralham as pessoas nos cinemas ou nas escolas. Outros matando principalmente as mulheres. Os matadores de aluguel, jagunço, capanga, os seus mandantes também são considerados psicopatas. Esse tipo de psicopata gosta de matar e não sente ou sofre culpa. Na realidade, ele precisa matar. A psicopatia está mais para os homens do que para as mulheres. Porém, sabe-se hoje que a diferença é muito pequena. É mais difícil descobrir a psicopatia nas mulheres por causa da dissimulação e também do jogo de sedução. Nós sabemos quem são algumas destas mulheres, essas mulheres psicopatas, as que mandam ou elas mesmas matam os pais, mandam ou matam os seus companheiros, armando complôs, até mesmo colocando seus filhos e namorados no jogo. Tudo isso com os mesmos requintes de crueldade dos psicopatas homens. As parafilias ou as taras, abusos sexuais, estupros, são práticas comuns na vida dos psicopatas. Os psicopatas são misóginos, misândricos, perversos, falsos, mentirosos, um combo de coisas ruins. Verdadeiros predadores, são trogloditas. Causam sempre o caos, julgando as pessoas umas contra as outras, apontando sempre o erro nelas. Ele está isento de tudo. Por onde passam, criam problemas sutilmente com sapatos de veludo, sem nenhum barulho, ou seja, jogam a granada, correm, tampam os ouvidos, ficam à espera, aguardando o resultado da destruição. E com isso, ele tem o seu ganho secundário. O prêmio do psicopata sempre é o gozo. Tem facilidade de violentar as pessoas psicologicamente, pois sabem os pontos fracos das pessoas com quem convivem, mas também usam sua inteligência para presentear, tratar bem, são sempre muito educados, cavalheiros, fazem um verdadeiro ritual de atração até pegar a sua presa. A outra forma de gozar do psicopata é ver pedaços, vísceras, cérebros de animais ou de humanos espalhados através de cenas de filmes
desastre, corpos despedaçados, muitas vezes por ele mesmo. Os resultados macabros são como troféus, sentem-se no topo do pódio. São seres sem carinhos, sem afetos, copiadores, dissimuladores. Não suportam serem confrontados, correm dos fortes, mas quando descobrem a fraqueza dos outros, ele sapateia neles. Apesar disto, as estatísticas mostram que os chamados serial killers ou criminosos de alta periculosidade é um número pequeno em relação aos de baixa periculosidade, que são os de graus leve e moderados. Alguns, quando são presos, ficam firmes, não ficam cabisbaixo, gostam de ser filmados e às vezes fazem até poses triunfantes. Não conseguem sentir vergonha, não choram, e se houver choros, estes serão ensaiados como um ator que aprende no teatro e no cinema. Não sofrem de ansiedade por falta de emoção, não têm sentimentos, constrangimentos, são superficiais, zero de culpa, zero de alma. Quando constituem famílias, a partir já do casamento, ele entende que a mulher e em seguida seus filhos são a sua posse e não uma família. E quanto às crianças? Existe criança psicopata? Esta é uma pergunta também que muita gente fica em dúvida. Em se tratando de crianças, o mais correto é falar em transtorno de conduta infantil, que com o passar do tempo pode ser atenuado e até desaparecer, mas isso é muito raro acontecer. Somente na idade adulta que pode diagnosticar alguém como psicopata, ou seja, após passar da menor para a maior idade. Como é o comportamento de uma criança com transtorno de conduta infantil? É a mesma coisa, mentem muito, são frios, mentem olhando nos olhos, maltratam os coleguinhas, os irmãozinhos, os animais domésticos com requintes de crueldade, queimando os animais, furando seus olhos, estrangulando, são violentos com seus colegas na escola e não apresentam remorso algum. São frios como uma pedra. Mesmo assim, não podem ser diagnosticados como psicopatas. Os comportamentos violentos podem ser produtos de ambientes tóxicos, estressores, maus tratos, abusos de toda a natureza, criados sem carinhos, sem afetos. Por causa disto, o gatilho para a psicopatia é muito provável que seja disparado. Causas genéticas. Há uma predisposição para o desenvolvimento da psicopatia pelo histórico genético. A genética influencia e dá um empurrão. Por isto, a importância de vigiar. Existe uma espécie de freio em nossas mentes, que dominamos nas situações ruins, como vontade de matar, de agredir, esganar ou outras situações de estresse. Porém, para o psicopata, este freio não existe desde criança. O psicopata não faz terapia, pensa que não precisa dela, e se fizer, de nada vai adiantar. É uma pura verdade que o psicopata tem uma inteligência acima da média. São conscientes dos seus atos e sabem o que eles estão fazendo. Sabem perfeitamente, inclusive, que não é correto. Apesar dessa inteligência acima da média, ele deixa pistas para ser preso lá no futuro, em alguma ocasião. Isso faz parte do seu jogo perigoso e fascinante. Ele precisa de fama. E quando o psiquiatra forense atesta que o elemento realmente é um psicopata, então provavelmente a condenação será certa. É o único momento em que ele desaba. É quando ele é informado quantos anos de cadeia ele vai pegar. Ou seja, é o seu único momento de sofrimento. A preocupação é com ele e não com os outros. E após pagar a sua pena na prisão e voltar para o convívio social, não pense você que ele está recuperado. Não adianta fazer amizade com ele, tratando ele muito bem, na crença que ele vai gostar de você. É um ledo engano. Não se esqueça que o psicopata é um ser sem alma, sem compaixão. Não vai gostar de você nunca, nem de você, nem de ninguém.
O psicopata é um ser incurável e ponto final. Uma observação importante: afirmar que alguém é psicopata é insanidade, é falta de sabedoria, pois somente um psiquiatra forense ou um outro profissional capacitado pode dar diagnóstico e atestar se de fato a pessoa é psicopata. Como são feitos esses diagnósticos? Vou dar um exemplo dos vários que os psiquiatras forenses usam, vou dar um. A doutora Ana Beatriz, ela é uma psiquiatra muito conceituada e eu sugiro ler os livros dela. Ela diz o seguinte: eles colocam em uma sala, lá no presídio, eles colocam psicopatas, supostos até então, junto com os outros presos, em uma sala e fazem projeção, ou de filmes ou de fotografias. Nessas projeções, alguém fica observando a expressão facial de todos eles. Então, às vezes, colocam a música de Beethoven, coloca jardins com flores, abelhas, essas coisas todas, e de repente muda para animais ferozes se devorando, ou às vezes desastres terríveis, como um trem passando em cima de pessoas, ou às vezes batida frontal, depois volta de novo a uma cena mais suave, mais legal, para deixar a pessoa tranquila, né? E depois de novo volta uma outra cena, até de criança sendo estuprada, é uma coisa horrível, mas é documentário. E aí, o que acontece? Quem está observando, o psiquiatra forense ou outras autoridades, eles percebem que a expressão daquelas pessoas que nós chamamos de supostamente normais, apesar de assassinos, estar pagando pena também, elas mudam. Às vezes uma cena muito pesada, o cara até tampa o rosto, às vezes ele tem uma expressão, o psicopata fica frio como mármore em qualquer cena, que seja violenta, que seja uma cena muito suave. Esse é um dos testes para descobrir quem é o psicopata. Até a próxima, até breve.